Olá, flores! Estamos iniciando Flor com Carol. Janeiro de 2026, esse ano eu quero que as coisas sejam diferentes no sentido de sejam melhores, né? Eu passei por alguns anos, né, difíceis. 2025 foi melhor comparado a 2023 e 2024. E agora 2026 eu creio que será um ano de bênçãos, né? Tô cada dia mais buscando Deus e isso é muito bom. Bom, gente, hoje eu queria falar um tema que é meu, é um tema pessoal. Meu não, né? Mas é um tema que eu tenho algo ligado a ele, que é sobre o autismo. Eu sempre olhei um pouco para a causa do autismo por ter uma sobrinha, né? Foi o meu primeiro contato um pouco com esse aspecto. E aí eu já até entrevistei a mãe dela uma vez falando sobre o autismo, né? Foi sobre... Ela é nível 3 de suporte. E a mãe dela é assim uma pessoa muito maravilhosa. Ela e meu irmão, eles lutam muito por ela. E ela era não verbal, hoje em dia ela já tá falando, ela faz várias terapias, ela faz natação, ela faz tudo. São uns pais assim exemplares que lutam muito por ela, graças a Deus por isso. E aí eu entrevistei a minha cunhada Kézia, entrevistei o Diogo Fontes, que é um servidor público, amigo meu, que já me deu aula quando eu fiz um cursinho. O filho dele tem nível 2 também, tá tudo lá no podcast, tá? Se vocês quiserem ouvir. É um pai maravilhoso também, um pai presente, sabe? E aí, o que eu quero falar? O meu filho, no meio do ano passado, ele foi diagnosticado com autismo nível 1 de suporte. O nível 1 de suporte ele é muito difícil de ser diagnosticado, dependendo. Por quê? Porque a criança parece não ter. Mas vocês já ouviram várias vezes as pessoas falarem que autismo não tem cara? É exatamente isso. E aí, o nível 1 de suporte a pessoa normalmente, né, tem uma vida normal, mas ela tem as peculiaridades dela e as dificuldades para algumas coisas, facilidade para outras, enfim. E um diagnóstico não define ninguém. Eu fiquei meio assim, sabe, de rotular ele. Mas ele, como eu descobri? Eu levei ele em vários médicos desde bebê, porque ele fazia algumas coisas. Por exemplo, uma vez ele enfileirou os brinquedos coloridos, eu tirei foto, mostrei pro neuro. Aí o neuro falou assim pra mim, isso não significa que seu filho tem autismo. E aí o Abraão, nessa primeira consulta, pulou no colo dele. Aí ele falou assim pra mim, uma criança com autismo jamais pularia no meu colo, igual seu filho fez. Porque o Abraão sempre foi muito sociável, como ele é até hoje. Ele chega no lugar, ele fala com todo mundo, ele dá beijo em todo mundo. Então, assim, uma das dificuldades de diagnosticar foi essa. E aí eu fui, botei ele pra fazer fono, ele fez fono, eu tinha plano na época, ele fez fono por 6 meses e levei ele no neuro. O neuro falou, as crianças que nasceram na pandemia, como seu filho, esse isolamento fez um pouquinho de mal pra eles. Ele precisa... Não, ele vai desenvolver, fica tranquilo. Ela fala, bota ele na escola. Aí eu fui, botei ele no colégio, né, novinho, enfim. Fiz tudo que o neuro pediu, procurei a fono, ele ficou fazendo... Aí ele falou assim, volta daqui a 3 meses. Quando eu voltei lá, ele falou assim, ele já tava com uns 2 anos e meio, por aí, eu acho. Aí ele falou assim, e agora? 2 anos ou 2 anos e meio? Não lembro exatamente. E agora? Eu falei, olha, ele continua falando muito pouco, falando papai, mamãe, melhorou um pouco, mas tá... Aí ele foi e falou, daqui a 3 meses você volta. Enfim, eu fui lá, depois ele pediu mais 3 meses, ele não fechou um diagnóstico. E aí eu comecei a levar ele no público, no UPA, né? E aí as pediatras, para encaminhar ele para um neuro para avaliar, foi uma luta, que elas falavam, seu filho não tem nada, essa criança não tem nada, porque ele é muito esperto. E aí você, no fundo, quer que seu filho não tenha nada. A verdade é essa, você não quer. Que por mais que
seja um pouco assim, não seja tão severo, né? Você não quer que teu filho tenha nada. E aquilo ali faz bem, você ouvir aquilo ali, teu filho não tem nada. Eu ficava feliz. Só que eu tava percebendo que ele tava falando, mas ele assim, não tinha um diálogo. Ele fala, mas ele não conversa, igual eu vejo uma criança conversando. E aí eu fui pedindo, aí uma hora ela encaminhou pro neuro. Aí eu fui, minhas amigas me indicaram uma psicopedagoga maravilhosa, que ela falou pra mim, ela fez uma entrevista com a família no primeiro dia, aí ele fez 8 sessões, a qual ela avaliou ele. Aí no final ela me deu um laudozinho, né, explicando que ele tinha características, que ele tinha habilidades motoras finas maravilhosas, que ele tem mesmo. Ele era muito esperto, que ele respondia bem às atividades, mas que ele tinha algumas características que representam autismo, né, possivelmente nível 1 de suporte. Assim, aí no dia que a gente foi receber, foi eu, minha mãe e o pai dele. A gente, claro, né, gente, assim, você não quer. Eu não chorei, mas eu fiquei um pouco mexida, assim. Foi um baque, né? Na hora, assim, mas passou uns dias, eu chorei a beça, assim, de madrugada, porque eu achei que era culpa minha. Eu achei que eu não me cuidei direito na gravidez. Eu pensei várias coisas. Acho que eu não me cuidei direito, eu devo ter feito... Enfim, vários fatores, que eu acho que toda mãe sente essa culpa. E aí, depois, uma das primeiras coisas que eu fiz foi informar a escola. Aí a escola falou assim, a menina, bem que eu reparei que seu filho pintava muito bem, muito certinho, que isso não é normal para a idade dele. Então, assim, você vê que ele realmente, e eu acredito que ele nem vai precisar de um mediador, que é bem, assim, não é severo, porque as pessoas não entendem que é um espectro, cada pessoa é de um jeito, cada criança é de um jeito, tem uma reação a alguma coisa. Ele, graças a Deus, se comporta bem, me obedece, sempre dormiu bem, só toma ômega 3, que é um suplemento alimentar que o neuro passou, não precisa de remédio para dormir. Então, assim, devido ser bem tranquilo, quando eu conversei com a psicóloga que eu faço terapia, eu falei isso pra ela, que eu não me sentia, inclusive ela trata de crianças com autismo, que eu não me sentia no lugar de fala de uma mãe com um filho, assim, porque eu já vi lutas muito grandes, eu ficava assim, eu não me sinto no lugar de fala. Aí ela me alertou e abriu minha mente, ela falou assim, Carol, não é sobre você, é sobre o seu filho. É sobre ele, é sobre os direitos dele. Você tem que lutar pelos direitos dele. Não foi você que foi lá e fez ter uma lei para os autistas. Não foi você. Mas se é lei, se ele tem direito, você corra atrás. Aí eu fiquei assim, tipo, me deu um baque assim, realmente. Porque eu fico nessa, é tão tranquilo, eu não. Mas ele não deixa de ter. E eu tenho que lutar pelos direitos dele. E assim, graças a Deus, é muito tranquilo, mas a dificuldade dele maior é na conversa, mas ele fala, eu pergunto, ele fala. Ele só não faz assim, me conta detalhes, não tem aquela conversa igual uma criança que fala muito, normalmente com 5 anos. Mas ele, né, ele tem alguns hiperfocos, como se eu deixar, né, vídeos com bolas, comer, ele come muito bem, né, muitos legumes, foi acostumado desde novinho. Enfim, não é por eu não me sentir no lugar de fala de uma mãe, né, que eu penso assim, cara, tem mãe que sofre muito com isso, mas não é por isso que eu vou deixar de ver e de correr atrás e de... eu não sei se eu tô conseguindo me expressar bem, eu não quero parecer... eu não sei o que dizer, é um misto de sentimentos, eu tô fazendo aqui pra vocês bem
coração aberto, assim, foi um misto de sentimentos, mas também o diagnóstico te traz uma certa leveza. Por quê? Porque você entende que o que você achava que não era normal, realmente não era. Ele tinha algo ali, o que você cismou, você não estava de tudo errado. E ele nunca vai se sentir inadequado, porque eu vou sempre entender, abraçar ele, não vou achar que é frescura dele, não vou, sabe? Então, ter um diagnóstico com certeza é muito bom, de qualquer coisa. E um diagnóstico não define ninguém. Eu tento criar ele, fazer ele o mais independente possível, justamente para amanhã ou depois ele não precisar, né, precisar de menos suporte para a vida adulta dele possível, ele ser o mais independente possível. Eu acho ele, assim, uma criança muito inteligente, eu acho ele uma criança especial demais. E é isso, gente. Espero que eu tenha conseguido abrir meu coração para vocês me entenderem. Eu sem, antes de saber que ele tinha, eu já sabia conhecer a causa devido à minha sobrinha e já achava interessante falar sobre, né? E foi como eu falei, eu nunca negligenciei ele, nunca. E as pessoas às vezes falam comigo como eu sempre levei ele no médico, eu levei ele no neuro, ele fez fono. Quando eu deixei de ter o plano, eu levei ele no hospital público. Eu sempre corri atrás, só que não foi uma coisa fácil de diagnosticar. E eu não aceitasse, eu só aceitei a opinião de alguém capacitado. Porque cada criança também tem o seu tempo. E as pessoas às vezes acham que, pererê, e vai lá, daqui a pouco a criança desenvolve normalmente, sabe? Então, assim, procura um profissional se você está passando por isso, entenda e não sinta culpa, porque não é nossa culpa, né? Mãe sente muito culpa, não é a culpa da mãe, isso é o que você, falando pelo lado, é o que você tem que passar, enfrentar, correr atrás na sua vida, como tudo. Até se seu filho ou filha não tivesse nada, a gente tem que correr atrás por eles, tem que lutar. E foi como a psicóloga abriu minha mente e que me ajudou muito. Eu espero ajudar outras pessoas. Não é sobre você, é sobre o seu filho. É você correr atrás dos direitos dele. E por mais que às vezes as pessoas falem assim, mas ele nem parece, ele é tão normal, mas ele tem. E eu tenho que correr atrás dos direitos dele. Foi isso que a minha psicóloga abriu minha mente, sabe? Que eu teria que correr atrás dos direitos por ele. Ser uma mãe boa, uma leoa, como a gente tem que ser, independente de qualquer coisa. Bom, gente, é isso. Vamos florescer. Um beijo, um cheiro. Até o próximo Flor com Carol.